Oi, pessoal. Vamos ver nesta aula uma implementação mais eficiente de uma FTL. Essa FTL mais eficiente é chamada de FTL estruturada em log. Essa abordagem é utilizada na maioria das FTLs, ou seja, ela é utilizada na maioria dos SSDs quando a gente vai gerenciar a confiabilidade e desempenho do SSD e fornecer aquela interface para o sistema de arquivos. A ideia da FTL estruturada em log, ela é baseada nos sistemas de arquivos estruturados em log. Então, antes de vermos como essas FTLs funcionam, vamos falar rapidamente desse tipo de sistema de arquivos. Os sistemas de arquivos estruturados em log surgiram lá no início da década de 90 para discos magnéticos com a proposta do LFS. A ideia geral do LFS é que as escritas elas são realizadas em um buffer na memória, a gente chama esse buffer de log, por isso que vem o nome Sistema de Arquivo com Estrutura em Logs. A gente escreve nesse buffer ao invés de escrever no disco. Quando esse buffer está cheio, aí sim escreve-se no disco as informações que foram escritas ao longo do tempo. E além disso, além de ter esse buffer, os dados existentes não são alterados. Ou seja, se um bloco do disco precisa ser modificado, escreve-se um novo bloco com novos valores e manipulam-se as estruturas de indexação para apontar para esse novo bloco. Então, eu não altero diretamente um conteúdo de um bloco do disco. Aqui essa ideia está colocada de forma bem geral, pode não fazer sentido no momento, mas quando a gente for falar da FTL, vai fazer sentido isso aqui. O LFS foi projetado para que as escritas sejam realizadas em grandes quantidades de blocos. Então, ao invés de você escrever bloco a bloco no disco, a gente escreve uma grande quantidade que vem desse buffer que está na memória. E com isso, o disco pode ser usado de forma mais eficiente. Você não tem que ficar fazendo muitas movimentações da cabeça do disco, nem esperar pela rotação do disco para fazer algumas escritas. O LFS, o alvo do LFS é um disco magnético. Aqui a gente não está falando de SSD ainda, mas o LFS ele tornava a escrita em discos magnéticos mais eficiente porque tinha esse buffer e eu não tinha que alterar um conteúdo específico do disco quando precisava alterar um bloco. Essa ideia ainda é adotada em sistemas atuais. No caso de sistemas de arquivos, essa ideia muitas vezes ela é referida como copy on write. O copy on write, ele, nos sistemas de arquivo que a gente já viu, o FFS, o NTFS, o FAT, ele não aplica essa ideia, mas alguns sistemas de arquivos mais recentes, como os ZFS, eles aplicam esse conceito de estrutura em log, que também é visto na área de sistema de arquivos como copy on write. Só que no nosso caso aqui da nossa aula, a gente está interessado na adoção dessa ideia para os SSDs. E aí que a gente vai entrar nas FTLs estruturadas em log, que é o assunto da nossa aula. Para poder entender como é uma FTL estruturada em log, vamos ver como é a escrita. Como antes, a memória flash é dividida em blocos e cada bloco é dividido em páginas. Supondo que a página em azul está válida, ou seja, escrita com conteúdo válido, e que as páginas em cinza estão apagadas, prontas para receber alguma programação. Então, a ideia da estrutura em log é que a escrita de uma página se dará na próxima página livre disponível no bloco. Ou seja, nesse exemplo, a página lógica 7 ela não vai ser escrita na página física 7. Ela vai ser escrita na próxima página livre disponível no bloco que a gente está operando, que nesse caso aí é o bloco 0. Então, assumindo que é o bloco 0 que a gente está operando, a página lógica 7 vai ser escrita na página física 1. Claro
Para isso funcionar, é necessário manter em algum lugar do SSD uma tabela de mapeamento, dizendo que a página lógica 7 se refere à página física 1. Escritas subsequentes vão preenchendo esse bloco. Por exemplo, a página lógica 10 vai ser escrita na página física 2, que é a próxima página livre no bloco 0, e a tabela de mapeamento vai ser atualizada. Isso é chamado de logging. Se houver uma atualização na página lógica 7, não sobrescreve-se o seu conteúdo antigo. Assim, escreve-se uma nova página livre e atualiza-se a tabela de mapeamento. Assim, agora, na tabela, a página lógica 7 indica a página física 3. Claro que isso vai exigir alguma indicação que a antiga página física, que abrigava a página lógica 7, pode ser utilizada por outras páginas, mas isso a gente vai ver mais adiante. E a leitura é muito simples. É só consultar a tabela e fazer a tradução. Vamos ver um exemplo mais concreto, no qual 4 operações são realizadas. Vamos supor inicialmente que todas as páginas estejam inválidas, ou seja, precisam ser apagadas antes de serem programadas. A FTL recebe uma requisição de escrita de um conteúdo A1 na página lógica 100. Lembrando que essa requisição pode ser dada, por exemplo, por um sistema de arquivos. E aí, o que a FTL vai precisar fazer? Primeiro, é necessário apagar um bloco para receber o conteúdo da página. Escolheu-se, por exemplo, aí nesse caso, o bloco 0. Lembrando que a operação de apagar é realizada no bloco inteiro, no bloco físico inteiro. Então, a FTL ela apagou o bloco físico 0 e após apagado, o bloco terá todos os seus bits setados em 1 e poderá receber a programação de páginas. E aí sim, que agora a FTL vai programar o conteúdo A1 na página física 00. Pronto, o conteúdo está escrito. Repare que escolheu-se a página física de menor número dentro do bloco. O motivo não será detalhado disso, mas isso está relacionado com a redução do problema de distúrbio de programação, que consiste na programação de uma página eventualmente modificar páginas próximas. E não vamos detalhar aqui, mas se a gente faz sequencial do menor para o maior, do menor para o maior endereço, né, da menor página para a maior página, isso é reduzido. Agora, a gente tem que atualizar a tabela de mapeamento, dizendo que a página lógica 100 está na página física 0. Assim, quando uma operação de leitura for realizada na página lógica 100, sabe-se que ela está na página física 0. Mas essa tabela, onde que ela fica? Ela fica na memória SRAM do SSD. O SSD, ele além de ter as pastilhas de memória flash, ele tem outros componentes, como a memória SRAM, que é mostrada nessa figura. A memória SRAM é uma memória que é cara, mas é muito rápida, como aquelas que a gente usa para fazer cache de CPU. Assim, quando a gente atualiza a tabela, não é necessário realizar a escrita na memória flash e também a leitura dessa tabela é rápida, porque a memória é rápida. Claro, eventualmente essa tabela vai ser armazenada no SSD para ter tolerância a falhas, né? Se o SSD desligar, por exemplo, o conteúdo dessa memória é perdido. Então, é necessário que a gente atualize também o SSD com essa tabela. Mas, aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, mas a gente tem que saber que as manipulações de leitura e escrita dessa tabela são feitas com leituras e escritas na memória SRAM, que é uma memória muito rápida. Agora, vamos fazer a outra operação, que é a escrita do conteúdo A2 na página lógica 101. E aí, como a gente tem um bloco físico que está apagado, a gente tem uma página livre que está apagada, está pronta para receber algum conteúdo, é só programar a página física 01,
que é a próxima página livre. Então, ele programa a página física 01 e atualiza a tabela. Ou seja, eu não precisei aqui fazer a operação de apagar um outro bloco físico para programar essa página, pois eu peguei a primeira página apagada que estava livre. E aí, após a gente fazer todas as operações que foram listadas inicialmente, o conteúdo do meu SSD vai estar como mostra essa figura. Lá na tabela, fazendo referência a cada uma das páginas lógicas que foram escritas e o conteúdo todo no bloco físico 0, porque eu só escrevi 4 páginas. Se eu escrevesse 5 páginas, aí eu teria que apagar um novo bloco. Suponha agora que a página lógica 100 tenha que ser modificada para ter o conteúdo C1. Na abordagem de mapeamento direto, eu ia ter que copiar todas as páginas que estavam no bloco dela, apagar o bloco inteiro e depois reescrever tudo. Aqui no nosso caso agora, isso não vai ser necessário. Por quê? Agora, a gente vai usar uma outra página física. A gente não vai alterar a página física que estava referente a essa página lógica. Vamos ver o exemplo. Aqui, eu preciso encontrar alguma página livre para poder escrever essa alteração. Eu não consigo escrever nenhuma alteração de forma direta, porque nenhum bloco está apagado. Então, primeiro, eu vou apagar um bloco físico. Aqui nesse caso, eu vou escolher o bloco físico 1 e vou apagar o bloco físico 1. Então, o que ele fez? Apagou o bloco físico 1 para receber a nova página. E agora, ele pode programar o conteúdo C1 na página física 4, que vai ser a nova página física que vai abrigar o conteúdo da página lógica 100. Então aqui ele programa o conteúdo C1 na página física 4 e agora ele vai atualizar a tabela de mapeamento com um novo valor. Agora, a FTL recebeu um outro comando para escrever o conteúdo C2 na página lógica 101. Ela vai ter que fazer o mesmo procedimento. Ela não vai atualizar a página física 1, que é onde a página lógica 101 está. Ela vai escrever numa nova página. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar apagar nada, porque a gente tem uma página livre que está apagada. Então, a FTL vai simplesmente, como mostra a figura, vai programar o conteúdo C2 na página física 5 e atualizar a tabela de mapeamento com um novo valor. Repare que a atualização deixou 2 páginas que, apesar de válidas, não são mais usadas, que são as páginas 0 e 1. Por quê? Porque nenhuma página lógica se refere a elas. A gente chama essas páginas de lixo, que são versões antigas dos dados que só estão ocupando espaço no SSD. O SSD precisará lidar com esse lixo, liberando essas páginas. Veremos esse assunto depois, mas o nome é coleta de lixo, que é o procedimento de liberar essas páginas que não estão mais sendo utilizadas. Mas são válidas ali no SSD. Então, elas estão ocupadas porque são válidas, então a gente não pode apagar essas páginas porque são válidas, mas não são referenciadas por nenhuma outra página lógica. Então, a gente pode apagar essas páginas. Para isso, a gente faz a coleta de lixo, que é um assunto que a gente vai ver depois. A FTL estruturada em log, ela tem como vantagens o fato das operações de apagar serem realizadas apenas eventualmente, porque ele vai tentando achar as páginas que estão já apagadas para escrever as novas páginas que estão sendo solicitadas ou quando tem alguma alteração de um conteúdo de uma página já existente. E isso, da gente não precisar ter que modificar uma página física específica, faz com que a escrita de uma página não desencadeie diversas operações de leitura escrita em outras páginas, como a gente já viu no mapeamento direto. Essas 2 últimas vantagens tornam o desempenho
bem melhor do que o mapeamento direto. E também tem a vantagem da confiabilidade, pelo nivelamento do desgaste. Como não há o mapeamento direto, as escritas são espalhadas pelo disco, ou seja, uma página lógica frequentemente modificada irá alterar blocos diferentes ao longo do tempo. Isso faz com que um bloco físico específico não sofra desgaste rápido. Mas também a gente já viu que tem desvantagens, como a geração de lixo, pois modificações de uma página geram escritas de novas páginas. Isso vai necessitar, como já visto, da coleta de lixo para as páginas antigas serem removidas de alguma forma, serem apagadas de alguma forma. Um outro problema é a tabela de mapeamento, que ela vai aumentar de acordo com o tamanho do SSD, porque eu vou precisar mapear cada página física. Então, com um SSD com muita capacidade, isso vai ser um problema. Então, a gente viu nesta aula o conceito de FTL estruturado em log, que é um conceito muito utilizado nos SSDs atuais, que tem como vantagens o desempenho e a confiabilidade, mas tem as desvantagens de geração de lixo e necessidade de uma tabela de mapeamento grande. Como solucionar essas desvantagens é assunto de uma outra aula. Aqui tem a leitura obrigatória e a leitura complementar é sobre o LFS, que é o sistema de arquivos que originou a ideia de estrutura em log.